Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Eu creio que essa noite é uma noite onde é que, de fato, Deus ele vai mexer com sofismas e fortalezas da nossa mente. De fato, né, foi proposto de nós compartilhar, né, aquilo que nós vivenciamos ali, mas eu quero iniciar com a palavra, né, do que está lá em Filipenses 2, que Paulo, né, para mim, Paulo foi e está sendo, nesses últimos dias, alguém de muita referência para mim. Paulo, ele encorajava os membros, né, os irmãos da igreja, apenas a praticar a palavra do Senhor, em pôr em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo, todas aquelas revelações, né, que Paulo estava tendo da parte do Senhor. Mas também, Paulo era um cara que pregava muito sobre Isaías e sobre Moisés, sobre os profetas e sobre Moisés. E um dos profetas, de fato, que Paulo, né, se destaca na maioria das pregações dele é sobre Isaías. E a palavra que eu quero compartilhar, né, com nós, que eu entendi no Senhor, e eu quero que vocês me ajudem contribuindo, intercedendo com a minha pessoa, porque eu encontro aqui em total fraqueza, temor e tremor da parte de Deus. É Filipenses 2, né? E a partir daquilo que Paulo estava encorajando a igreja de Filipos. E diz assim, ó, 2 a partir do 3. 2, 4. Desculpa, 2, 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo e fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Né? Essa passagem, Tiago, foi a passagem que nós ouvimos do Senhor, de estarmos indo em direção àquele lugar e ali ficado um período de tempo. A gente não faz nada sozinho, Tiago. Houve, de fato, né, uma igreja, houve, de fato, uma comunhão dos santos que, por meio dessas escrituras, a gente acabou entendendo no Senhor essas coisas. E tudo que a gente vê aqui é o próprio Deus, Cristo Jesus, né, cheio de sua glória, cheio de sabedoria e de conhecimento, cheio de todo o poder. Ele se esvaziou de tudo isso, ele deixou a eternidade para vir para um tempo chamado Cronos. Ele deixou o Kairos dele para vir habitar nessa terra. Ele se despiu de todo o poder para se fazer homem. Então, ele deixou todo o conforto de ser adorado, de ser entronizado, engrandecido, e agora ele veio para se humilhar por meio de uma proposta feita pelo Pai, até a morte, e a morte de cruz, para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que todos nós pudéssemos agora ter a reconciliação com Deus, para que todos nós agora pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que todos nós pudéssemos ser agora achados nele. E o que eu entendi no Senhor é que, de fato, ele quer de nós mais obediência, e a obediência vem pela prática da sua palavra. Porque essa é a mensagem que ele entende de nós.
que nós cremos nele, quando nós obedecemos de fato a sua palavra. Quando nós obedecemos de fato a sua palavra. E eu quero deixar aqui algumas escrituras para que isso possa fixar na nossa mente e no nosso coração. Nossa mente e no nosso coração. Lá em Mateus 23, tudo que Deus vinha, no decorrer do seu ministério, ele vinha confrontando os fariseus, os seduzeus, porque, de fato, eles liam, inferiam e meditavam na lei de Moisés, mas a prática deles era um pouco a desejar. Em Mateus 23, ele fala assim, ó, ele fala, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seus dedos querem movê-los. Então, tudo que Deus quer de nós, Tiagão, tudo que Deus quer de nós, igreja, Senhor, é que nós venhamos de fato ouvir a palavra do Senhor, inferir e praticar, porque de fato aqueles homens, eles estavam, além de faltar o desejo pela prática, eles estavam fazendo doutrinas de homens e colocando sobre as pessoas. Olha o que diz Marcos 7, e o 7 diz assim, ó, mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas o que são mandamento dos homens. Deus, ele deixou uma doutrina, e Jesus especifica isso em João 6 e 7. Tem uma doutrina já, da qual já estabelecida por Deus. E aqueles homens, pela falta da prática, pela falta da obediência, pela falta de fato viver uma vida piedosa no Senhor, de se esvaziar de si, tomar uma forma de servo, como Cristo estava lhes mostrando, aonde ele estava se revelando para eles como Pai, se revelando para eles como de fato o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como de fato alguém que podia alimentar eles, ser o pão vivo dos céus e a água viva, não um alimento que eles voltassem a novamente ter vontade, mas um alimento espiritual, para que a alma deles fosse saciada. E Deus, ele confrontou muito isso naqueles dias. O próprio Jesus, em forma de Deus, ele confrontou tudo isso naqueles dias. Então, que hoje, né, daquilo que nós entendemos, de fato, que possamos praticar. Porque o evangelho não é informação. O evangelho é, de fato, transformação. É preferível para Deus nós, de fato, obedecer um versículo, como foi mencionado hoje pelo Fábio, né, de nós orarmos pelos nossos inimigos, e essa prática venha a ser mais e mais, do que nós ter muitas informações, várias, do início ao fim, e não termos pouca transformação nas nossas atitudes e atos. Então, eu creio que, de fato, é isso que Deus quer comunicar para nós nesses dias, nesse momento, e eu quero falar um pouco do que Tiago também nos ensina a respeito da prática. Ele fala assim, ó, em Tiago 1, e o versículo 23, o versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece de como era. Eu vejo que a falta da prática, de fato, faz com que nós viemos esquecer dos preceitos, mandamentos, leis, ordenanças que o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele nos deixou para que venhamos ter uma vida aqui abençoada. E compartilhando, né, um pouquinho, né, daquilo que nós vivemos lá. Eu cheguei lá, Thiago, e tudo que eu pedi para Deus foi que eu pudesse me esvaziar de si.
porque senão eu falaria coisas que de fato não iriam contribuir para aquele lugar, né? A gente ficou em mais ou menos 21 dias, né, tendo momentos de convivência intensos e intencionais no Senhor, né? E tudo que a gente fez lá, nada foi do que a prática da palavra. Porque isso, de fato, eu mandei mensagem para o Senhor, eu estou aqui porque eu ouvi, por meio do encorajamento de Paulo, a igreja de Filipos, que era para eu me esvaziar, sair da minha zona de conforto, sair da minha zona de entretenimento, para que eu pudesse agora ser inserido num lugar onde, de fato, tu já está contribuindo, tu já está fazendo algo aqui. Eu só quero apenas contribuir para aquilo que tu está fazendo aqui, sim. E eu sei que se eu for cheio de mim mesmo, cheios de cara, cheio de coisas, de performances. Deus, ele não quer performance. Deus, ele quer pureza e sinceridade. Ele quer verdade. Ele quer... eu vi tanta pureza, tanta verdade agora na oração de Fábio, cara. Eu vi o mover de Deus sobre aquilo que Fábio declarou. E é isso que Deus quer de nós. Eu vejo que a igreja hoje está cheia de si mesma, cheia de querer dar resultado, cheia de querer performance, de querer... Cara, tem tantas coisas hoje que o mundo ensina, tantos métodos, né? O mundo hoje ensina, por meio de conhecimento da terra, métodos. E eu creio que Deus não quer isso mais da igreja. Deus, ele quer verdade, pureza, espontaneidade, genuidade em nós. E eu pude ver isso lá naquelas pessoas e pude entender o quanto Deus, o próprio Jesus, teve relacionamentos fáceis com os pecadores. Porque são pessoas que, de fato, elas são puras. Aqueles caras, eles estavam tomados pela culpa e pelo medo. E tudo que eu fui direcionado para Deus fazer lá era encorajá-los a, de fato, buscar a presença do Espírito Santo, para que, a partir daí, eles pudessem ter na sua mente e coração a revelação da filiação de um Deus vivo e soberano. Eu me lembro, Thiago, que a gente, no início, fez um lava-pés, né? João escreveu a respeito de quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, lá no capítulo 13. Tiago, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Eu entendi no Senhor que eu devia lavar os pés daquele que estava como a liderança daquele lugar na ausência do pastor, que era o Marinaldo. E ali a gente pôde ver, eu falei, Deus, eu entendi no Senhor que eu devia, como uma forma também de submissão, porque há em mim também resistências, muitas das vezes, a submeter pessoas. Eu tenho essa falha, e eu expus para eles toda essa fragilidade. Eu creio que Deus quer saber de nós, como corpo de Cristo, as nossas fragilidades, para que a partir daí ele possa se mover com todo o poder e autoridade sobre nós, porque nós entendemos os nossos erros e defeitos. E Tiago, foi algo sobrenatural. Nós começamos a lavar, eu comecei a externar tudo que estava no meu coração ali, do que Deus tinha nos dado. Falei, cara, eu tenho uma dificuldade de obediência e submissão a autoridades, e eu entendo que aqui essa pessoa está como autoridade constituída por Deus, no fluxo que Deus deu, pastor, depois o pastor comissionou a ele, e ali foi uma quebra e um poder de Deus sobre as nossas vidas. E houve um poder e uma unção de Deus sobre nós, aonde pessoas começavam a chamar outras pessoas e também começaram a lavar os pés como forma de resistência à autoridade paterna e materna que muitos deles tiveram. Muitos deles chamavam outras pessoas e diziam, cara, tu está representando o meu pai. E que, através de toda a rebeldia e rebelião que eu tive contra todas as coisas que meu pai me dizia, eu tomei atitudes erradas e escolhas erradas na minha vida. A gente pôde ver tamanho poder de Deus sobre esse lugar ali. Isso daqui é uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. Eu vejo que Deus, ele de fato quer uma igreja que venha se esvaziar. Uma igreja que quer se esvaziar. Ele não quer mais métodos, performance. Ele é o dono de todo conhecimento e de toda sabedoria. Já parou para pensar que o próprio Deus se esvaziou de si
E ele começou agora a ensinar por meio de parábolas para que nós pudéssemos ter um entendimento das coisas do reino, porque é muito difícil nós entender um reino que é invisível, mas real, um rei que deu sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, tudo que nós fizemos ali, Tiago, não tem nada para a glória do homem, tudo foi feito debaixo de um temor e tremor. A gente começou entendendo, Senhor, que nós precisaríamos fazer uma ceia. Muitos deles já estavam desacreditados, porque muitos deles tiveram até mesmo experiência no Evangelho, mas doutrinas de homens, como nós lemos aqui, atando fardos pesados em pessoas, acabaram afastando essas pessoas do Evangelho, acabaram fazendo com que eles se sentissem excluídos e até mesmo sem poder ter acesso ao corpo de Cristo e ao sangue de Cristo representado pelo suco e pelo pão. Então, e também foi outro ato que Deus se moveu muito. Muitas cadeias, prisões, amarras foram destruídas ali naquele lugar. Pessoas que estavam aprisionadas por culpas, por medo. E eu me lembro, Tiago, que após esses atos, que nada mais foi do que a prática da palavra do Senhor. Jesus, ele foi muito preciso lá em João 13. Ele falou que, de fato, era para nós lavar os pés uns dos outros. E eu me lembro, Tiago, que no decorrer do tempo ali, depois que nós fizemos isso daí, nós estávamos dormindo de madrugada. Eu acabei dormindo num dos dormitórios deles por um tempo. E depois eu fui acessar a liderança lá no dormitório dele, mas eu passei um tempo porque eu também queria vivenciar e presenciar ali com eles. E numa madrugada, um desses homens que foi muito tocado, né, pelo lavar do pé e pela ceia do Senhor, ele teve uma visitação do Senhor, aonde de madrugada ele começou a ouvir a voz do Senhor clara e nítida, assim como tu ouviu, assim como cada um ouviu um dia, e nós entregamos as nossas vidas. E esse homem começou a se jogar no chão de uma forma de reverência, e compulsoriamente ele começou a chorar. E Deus começou ali naquela madrugada a marcar e a selar ele no espírito. E eu me acordei, né? Todo o quarto se acordou. Nós começamos apenas a interceder e orar. E depois daquela mover do Espírito Santo, Deus ele voltou, né? Ali se deitou e falou: gente, eu só quero deixar para que amanhã eu possa externar toda a experiência que eu tive no Senhor nessa noite. E foi algo precioso o nosso devocional no dia. Ele externou que Deus marcou ele naquele dia, que Deus falou, chamou ele naquele local. Alguém que já estava totalmente desacreditado por ter vivido uma vida de escravidão durante anos, né, por meio da droga. Então, eu vejo que é tempo de nós, como igreja, se despir de todo e qualquer arma. O Espírito Santo, ele não precisa dos nossos métodos. O Espírito Santo não precisa de nada, ele só precisa que nós venhamos obedecê-lo. O Espírito Santo só precisa que nós venhamos confiar, depender e descansar única e exclusivamente dele. Ele quer que somente venhamos praticar a palavra do Senhor. Que, de fato, ter esse mesmo sentimento, que eu creio que a igreja de Filipos, ela obedeceu o que Paulo estava instruindo, se esvaziou de si mesmo. Ela tomou a forma de servo e começou a se humilhar para que o Cristo ressurreto pudesse ser glorificado, pudesse ser exaltado e revelado, para que o Pai pudesse agora ser glorificado nos céus. Então, eu vejo que é isso. É um tempo de nós, de Deus estar nos chamando, de Deus estar nos encorajando agora e dizer, cara, se desfaçam de tudo aquilo que vocês aprenderam do conhecimento dessa terra.
Eu quero que vocês se esvaziem de si. Eu quero que vocês se humilhem. Eu quero que vocês vá. E na medida que vocês se dispor, eu ensinarei vocês. Eu ouvi essa palavra, Tiago, quando eu estava na Federal. Meu filho, tudo que eu quero é disposição. Porque aquele que está disposto e disponível aí, eu vou ensinar, eu vou ministrar, eu vou fazer, porque não tem a ver com vocês. Porque já tem um plano e um propósito eterno. E este é Deus reconciliando a humanidade consigo mesmo. Tudo que nós precisamos é dizer, Deus, como eu posso contribuir para isso? Como, Deus, eu posso, de fato, colaborar com isso? Como, de fato, Senhor, eu posso me submeter a isso? Porque eu não quero fazer nada de mim mesmo. Eu quero fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Que ela prevaleça. Porque a palavra do Senhor diz que ele opera tanto o efetuar como o querer. E muitas das vezes nós estamos querendo interferir com as nossas coisas. Que às vezes, muitas das vezes, nós fazemos e praticamos na nossa vida profissional. É isso que eu ouvi do Senhor. Muitas das vezes usamos as coisas que nós usamos para ganhar e obter na vida profissional aquilo que é do Espírito. E nas coisas espirituais, a única coisa que nós precisamos estar vazio de si mesmo. É dizer, Espírito Santo, eu estou aqui disponível. Espírito Santo, eu estou aqui disponível. Mostra-me, leva-me, conduza-me, guia-me para onde quer que de fato tu queres. Me ajuda. Eu quero emprestar, eu quero que as minhas mãos sejam as tuas, eu quero que os meus pés sejam os teus. Eu quero que a minha boca seja a tua boca. Eu quero que o meu ouvido seja o meu ouvido. Porque muitas das vezes, nas minhas caminhadas que eu vou para falar do evangelho, muitas das vezes é só ouvir. Muitas vezes a gente não tem a paciência, a perseverança de apenas ouvir o que as pessoas querem dizer. Elas estão tão cheias e querem expor tudo aquilo ali e apenas Deus quer apenas ouvir elas por meio de nós. E a partir do ouvir, ele liberar uma palavra precisa e concisa para que aquela pessoa agora possa ser curada daquela trauma ou daquela ansiedade que muitas das vezes nós vemos na expressão das pessoas quando elas começam a abrir, pela falta de perdão. Muitas das vezes as pessoas estão aprisionadas por não conseguirem perdoar. Então, nós como igreja hoje, possamos de fato dizer, Deus, obrigado porque tu nos confrontou no dia de hoje. Nós queremos nos esvaziar, como Paulo encorajou os nossos irmãos de Filipe. Queremos nos esvaziar de si mesmo. Queremos agora tomar forma de servo e se humilhar até a morte, e a morte de cruz, para que possamos de fato viver e vivenciar tudo que é proposto por ti para as nossas vidas. Porque se de fato nós não vivenciarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos viver a imperfeita e a desagradável e a ruim vontade em nós. Essa que é a verdade. E aqui termina, Tiago. Eu creio que foi isso que foi colocado em nós para depositar. O Luquinhas fala onde é o local, qual o nome do local. Bem, a gente ficou durante 21 dias numa casa de apoio chamada Chamai, que ela faz parte de uma das episcopal, do qual o Tiago, né, e os outros membros do Ministério Sem Fronteira fazem parte. Ele se encontra ali em Guadalajara, perto de Paudalho. Entendi. É porque aí quando tu falou, o pessoal ficou sem entender o que ele tá falando, né? Daí ele foi para dentro Podia de ter uma ferido, clínica, podia pessoal. ter ferido, Tiago, podia ter ferido. Né? Nem se preocupa. O Lucas foi para dentro de uma clínica, né? De habilitação, né? E ele sentiu a presença de Deus. Isso é muito importante, né? O servir, né, Lucas? De você estar lá, se humilhar, se entregar, é do jeito do Pai, não do meu, né? Se esvaziar. E realmente, ó, foi bênção. Foi bênção. A palavra de hoje
me tocou muito, assim, tem muita coisa que falou que Deus realmente vem falando comigo, que assim, vou botar alguém para falar contigo agora. Amém, foi linda, foi linda. A gente vê, Tiago, muitas performances nas igrejas, Tiago, muitos métodos. Deus, ele não quer mais isso, Tiago. Eu pude ver uma igreja verdadeira e genuína ali, de homens improváveis. Cara, e bota improváveis nisso. Assim como eu era, eu falei, cara, a gente é cheio, todos aqui são improváveis, mas se nós nos derramar diante de Deus, ele vai derramar a sua unção. Cara, era a praticidade dele, a prática deles de lerem a palavra e obedecer de uma forma genuína e espontânea foi constrangedor para mim, Tiago. Tem uma oração que Paulo fala que ele se dispunha, que ele se colocava de joelho pela família. Eu não vou me lembrar as escrituras agora. Eu não sei se é em Filipenses. Cara, ele ouviu, ele leu um daqueles homens ali, ele leu essas escrituras, Thiago. E num devocional que ele entendeu que nós éramos uma família de Deus, ele começou de joelho a orar essas escrituras e a expor essas escrituras por meio de uma oração. Um quebrantamento veio sobre as nossas vidas, porque tudo que Deus quer é isso, é um homem quebrantado, contrito, que não tenha nenhum tipo de argumento. Aqueles homens, aqueles fariseus, eles eram cheios de argumento. Em todo o tempo eles estavam querendo argumentar contra o próprio Deus, porque a palavra de Deus diz que quem via o Filho via o Pai, e o Filho era a visão visível do Deus invisível. Então, todo o conhecimento e toda a sabedoria e tudo que o próprio Jesus ele estava falando ali, ele fala que aquelas palavras não eram dele, eram palavras do próprio Deus. Então, eu vejo que é isso que Deus quer de nós, é que nós venhamos tirar essa capa de, cara, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim? Então, eu vejo que Deus teve muito mais facilidade de falar com as prostitutas, os pecadores, do que com aqueles homens que estavam cheios de si mesmos, porque aqueles homens, os pecadores, eles não têm nenhum tipo de resistência, eles não têm nenhum tipo de argumento. A única coisa que nós trabalhamos ali foi com a culpa e com o medo e com a vergonha da qual o inimigo de nossas almas estava aprisionando eles. E nós, no Espírito, e empoderado pelo Espírito, nós largamos palavras de encorajamento e no Espírito para eles, para que eles agora não se vissem daquela forma, mais aprisionados por aquilo ali. Mas agora eles pudessem se ver como filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, que tinha levado sobre si todos os pecados, todas as culpas, todas as transgressões, todas as iniquidades deles. E nós vimos um desenvolver espiritual muito grande, aonde agora tinha muitos que nem sequer tinham a coragem e se achavam dignos de abrir a Bíblia. Eu falei, meus irmãos, o que eu fiz para me tornar digno? Ninguém fez nada. Quem nos dignificou foi Jesus Cristo por meio da cruz do Calvário. Todos nós temos acesso pelo novo e vivo caminho que foi o Cristo que abriu. E nós liberava essas palavras de ordem para eles, e ali eles se sentiam encorajados a de fato a buscar, a de fato a se sentir filhos de Deus. Então eu pude ver de fato uma igreja dos improváveis, aonde de fato cada um começou a se ficar exposto à palavra de Deus e numa forma genuína e espontânea a liberar tudo aquilo que o Espírito de Deus derramava sobre a vida deles. E foram momentos preciosos, momentos aonde vão deixar saudade, obviamente, mas a gente vai continuar, né? Agora de uma forma mais não da mesma forma que ele foi, né, intencional mesmo de viver, né? Mas a gente vai ficar dando apoio lá, né? Indo ali pelo menos de 15 em 15 dias ou de uma vez por semana para dar continuidade nesse trabalho. E junto com aquelas pessoas que também nos enviaram, porque teve uma igreja que nos enviou. Enquanto eu estava lá, tinha irmãos que estavam intercedendo, orando por a minha vida. Tiago, tinha o Rodrigo, tinha o irmão Anderson, além da minha casa, né, denominacional, os pastores que me enviaram também. Eu comuniquei com o nosso pastor a nossa ida por lá, pai, mãe, irmãos, e todos aqueles que entenderam no Senhor que de fato era o momento de nós estarmos ali.
encorajando aquelas pessoas a buscarem a Deus.